Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O juízo é tão certo para nós como o foi para eles. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não do meu Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém publicar meus pecados ou tratar-me com ódio e rancor? Pode alguém vasculhar meu passado, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus.
Jesus, mas não vai me afastar de O juízo é tão certo para nós como o foi para eles. Ouvintes, para sabermos a proporção do juízo de Deus sobre povos do passado, é necessário que busque as Escrituras, crendo no que elas dizem. Então temos o juízo sobre Faraó, sobre o Egito. Temos o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Cafarnaum, da qual Jesus faz menção. Aliás, Jesus Cristo faz menção de todos esses juízos. Sobre quem? Sobre quem rejeitou a graça. Rejeitando a graça, só resta juízo. O juízo é uma pena sem misericórdia, porquanto pesa sobre todos aqueles que ultrapassaram a linha da misericórdia para o juízo. Então não é que Deus nega a misericórdia, é que a misericórdia foi rejeitada. A diferença está aí. Ah, Deus não é justo em fazer isto, permitir aquilo. Não. São Pedro disse que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, à graça, à misericórdia. Não importando quão má foi a pessoa, e até mesmo as pessoas, elas alcançaram misericórdia. Se referindo à meretriz Raabe, o profeta deixa uma frase muito bonita
e fundamental. Raabe pediu misericórdia, alcançou misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. 3 pontos muito importantes. Pediu misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Porque muitos alcançam, pedem, alcançam, mas não ficam debaixo da misericórdia. Os tais não são rejeitados por Deus. Vamos ratificar. Deus não nega a sua misericórdia, mas o homem rejeita a misericórdia. Ao rejeitar a misericórdia, então, alcança, busca, atrai o juízo. Na mensagem Alimento Espiritual no seu devido tempo, o profeta de Deus nos deixa diante deste fato, desta pesada realidade. Deus não poderia ser justo ao julgar aquelas pessoas que rejeitaram a sua misericórdia e mandar-lhes um castigo e afundar Sodoma e Gomorra e afundar Cafarnaum no meio do mar e condenar aquelas gerações antediluvianas, sodomita, Sodoma e Gomorra. Agora a pena está aqui, a advertência. E então permitir que nós façamos as mesmas coisas e ficar por isso mesmo. O juízo é tão certo para nós como foi para eles. O juízo por ter rejeitado a graça. O profeta de Deus traz a ilustração perfeita de um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Um soldado americano pecou contra o exército. E ele foi condenado à pena de morte. E um seu amigo daquele soldado, daquele rapaz, tinha acesso ao presidente Abraham Lincoln. E ele foi ao presidente. Disse: senhor presidente, aquele meu amigo, aquele soldado, ele já pelejou pela pátria. Ele errou. Mas ele merece viver. Perdoa aquele rapaz. Porque o presidente tinha poder, o único que tinha poder para perdoá-lo. Então Abraham Lincoln, que não estava no seu gabinete, não tinha papel da Casa Branca, timbrado, tomou um papel comum e disse: eu perdoo este homem. E assinou Abraham Lincoln. E aquele amigo, com aquele perdão na mão, saiu correndo e foi até a prisão.
pediu para entrar que tinha um recado do presidente da República para o preso. Mostrou para o rapaz, entregou, ele leu, ficou até revoltado, cuidando ser uma zombaria, uma galhofa. Como você faz isto comigo? Sabendo que eu vou morrer, você quer brincar comigo? Com os meus sentimentos? Se fosse o presidente mesmo aí, teria vindo num papel da Casa Branca. E não aceitou aquele perdão. O amigo ficou muito triste. E o certo é que o rapaz foi executado. A alta corte concluiu o seguinte: o presidente tem poder para perdoar, mas não para forçar, obrigar o réu a aceitar o perdão. O perdão foi rejeitado e por isso o rapaz morreu, foi executado. Não contra a ordem do presidente, mas pela sua incredulidade na simplicidade da salvação. Incredulidade na simplicidade da mensagem. Sempre é assim. Milhões e milhões têm rejeitado a graça por causa da simplicidade da mensagem da graça. Pensam que só tem que vir através de papéis timbrados, de organizações, de denominações reconhecidos por pessoas intelectuais formadas. É o nicolaísmo, matando milhões. Vindo de uma classe dessa, a mulher vive completamente contrária à Bíblia Sagrada. Vindo a doutrina dessa classe, o homem, pela mesma forma, rejeita a graça. A graça não é pesada, é suave, é leve, é simples, porém não é atraente. E para aqueles que querem viver conforme aqueles que foram condenados em Sodoma, em Cafarnaum, antes de Noé, a graça é uma pena, é um peso, é uma sentença. Para o homem que está na carne, a mensagem é um peso, é uma pena, é uma sentença. Não resta dúvida que o antediluviano não pôde crer em Noé e sacrificar todo aquele sistema tecnológico, científico, que não podia admitir, pela matemática científica, pela tecnologia, que houvesse chuva. Tinha que se humilhar demais para aceitar aquela graça. Animais irracionais foram salvos, porque não tinham inteligência, raciocínio para interpretar, para conjecturar, para questionar.
A família de Noé não teve como questionar. E por isso foram salvos apenas 8. A graça veio na manjedoura. Na manjedoura. Veio de uma forma tão simples que as autoridades na coisa divina não puderam perceber. Rejeitando a graça, eles chamaram o juízo. Não resta dúvida, foi isso mesmo. Enquanto que muitos que estavam sob juízo temporário da lei, da ordem social, como o caso de meretrizes, de ladrões, foram salvos por não rejeitarem a graça. Pessoas que estavam na ordem social, vivendo de acordo com a lei, pereceram, escolheram a Barrabás, escolheram o juízo e crucificaram a graça. Então, o profeta afirma: Deus não poderia ser justo ao julgar aquelas pessoas e mandar-lhes um castigo e afundar Sodoma e Gomorra e afundar Carnaum no meio do mar e condenar aquelas gerações e Sodoma e Gomorra e então permitir que nós façamos as mesmas coisas e ficar por isso mesmo. O juízo é tão certo para nós como foi para eles. Rejeitar a graça, rejeitar a mensagem pela simplicidade do papel, pela simplicidade do mensageiro, significa exatamente isso, juízo. Quando estas coisas chegaram à tendência moderna daquele dia, Deus suscitou um homem naquele dia, levantou um homem, melhor dizendo, para combater as forças, e eles não deram ouvido a isto, porque ele sempre levantou o homem simples, humilde, que não veio através dos meios deles. Eles pensaram que ele estava louco, sempre eles pensam assim, que é um fanático, que perdeu a mente. Elias era para eles um doido do mato. Mas graças a Deus que nós não fizemos o mesmo. Com toda a fraqueza e debilidade, aceitamos esta graça, aceitamos a mensagem e a professamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecido estou a Deus, a minha alma resgatou, redimindo eu estou,
Mas na vida que eu ganhar, o tempo vai levar. Mas meu Deus não passará eternamente. Graça, amor, Deus tem pra dar sem eu merecer. O que posso então fazer? Devo glórias lhe render. Devo honrá-lo em meu ser e só a Ele bendizer. Pois eu vou no céu viver eternamente. Se os amigos me deixarem, Deus permanecerá. Se doenças me assolarem e riquezas me faltarem, e quando a vida terminar, a esperança levarei, a esperança, porque Deus permanecerá. A Jesus seguindo estou, confiante vou. Tenho gozo em meu ser e para sempre o louvarei. Cantarei seu grande amor e minha vida transformou. Redimido nele sou eternamente. Se os amigos me deixarem, Deus permanecerá. Se doenças me assolarem e riquezas me faltarem, e quando a vida terminar, a esperança levarei, a esperança, porque Deus permanecerá. Se os amigos me deixarem, Deus permanecerá. Se doenças me assolarem e riquezas me faltarem, e quando